E aí, pessoal, tudo bom? Legal. Eu queria aproveitar o silêncio relativo que está hoje aqui, não está passando o carro da pamonha, não está passando o carro do ferro velho, para falar sobre som. Como é que eu comecei a gostar dessa grandeza, né, desse som? Em 1960, meu tio fabricava amplificadores de alta fidelidade, chamava na época de Hi-Fi, High Fidelity. Não tem nada a ver com Wi-Fi. Wi-Fi é outra coisa, né? Internet, coisa, né? Era Hi-Fi. Então eu gostava de ficar ali assistindo ele, montando, soldando capacitores, resistores, aquele troço ali. Era bacana, parecia um jogo, né? Ele montando as peças ali. Antigamente tinha muito disso de kit, né? E eu gostava também de ver um componente especial para mim, que era o alto-falante. Caramba, como é que podia um troço de cone, de um cone de papelão, gerar um som ali que imitava instrumentos musicais e assim, com uma fidelidade legal, né? Porque até então o pessoal ouvia muito rádio, e o som era aquele rádio, aquele limitado, né? A qualidade. E os aparelhos de alta fidelidade, justamente a missão era essa, era produzir um som o mais fidedigno possível. Eles fizeram até uma experiência com uma orquestra, acho que foi nos Estados Unidos ou Inglaterra. Simularam, né? Botaram uma orquestra tocando num palco e tudo, mas era fake. Na verdade, eram vários alto-falantes e aquilo era reproduzido. Na primeira parte era só gravação. Os músicos fingiam que estavam tocando. O pessoal da primeira fila começou a desconfiar quando viram que os violinos estavam com fita durex em volta das cordas. Aí foi descoberto que aquilo era uma demonstração, né? E realmente chegou a enganar muita gente. Eles, claro, depois eles falavam que era uma experiência que eles estavam fazendo. Aquilo demonstrava que realmente era possível reproduzir o som com uma qualidade bem fiel. Mas é claro, o que a gente tem em casa não é para fazer uma orquestra, trazer os Beatles para dentro da nossa sala. Hoje a definição é que aquilo você tem que causar ao teu aparelho de som, tem que causar a mesma sensação, o mesmo encantamento que você teria, a mesma satisfação, né, que você teria se estivesse escutando aquilo no ambiente original. Claro que nunca vai ser igual, porque a ambiência é diferente. A reverberação, a acústica dos ambientes é diferente. Ele teria que ser reproduzido no mesmo lugar que foi gravado, né, com as mesmas condições meteorológicas, inclusive. Então não é essa a finalidade. A finalidade é você ter a mesma satisfação de ouvir uma orquestra na tua casa, tomando teu cafezinho, teu licor, teu vinho, e sem querer que aquilo seja uma reprodução da orquestra na tua frente. Mas é isso que é a alta fidelidade. Muito bem, aquilo tudo me impressionou. E eu queria, aquilo ali me desenvolveu a vontade até de ver eles soldando aquilo. Eu passei a gostar de eletricidade, depois de eletrônica, e eu passei a me interessar também no que acontecia no ouvido, na audição, de um modo geral, dos ouvidos para dentro. É chamada de psicoacústica ou acústica subjetiva. E eu passei a descobrir, eu descobri, né? Não é descobrir para o mundo, não. Eu passei a descobrir para mim mesmo coisas do som que eu acho espetaculares. Para se saber a audição, o limite da audição humana, antigamente tinha muita feira internacional, né, da indústria, do comércio. Aqui no Rio mesmo, em São Cristóvão, tinha algumas feiras da indústria, não sei o quê. Eu sempre gostei de participar e ver as novidades, né, da feira. Hoje aqui no Campo São Cristóvão é o centro de tradições nordestinas. As feiras passaram a ser para o Rio Centro. Bom, enfim. E no mundo era assim também. Então, numa feira mundial de Nova York, em 1939, eles aproveitaram a quantidade de visitantes que participavam daquela feira
e aproveitaram para fazer uma pesquisa. O que eles fizeram? Montaram um lugar ali, protegido, né, acusticamente, tudo, para fazer um levantamento da audição, como era a audição humana. Fizeram isso com mais de 500 mil pessoas, vejam só, não foi um dia só, claro, deve ter sido durante o tempo todo da feira, para ter tanta gente assim, mas foi uma amostragem legal. Então, tinha um gerador de áudio, você podia variar a frequência e a intensidade do som, ao prazer lá, comandado pelo pesquisador. Então, pedia que a pessoa sentasse ali, botasse o fone e avisasse se estava ouvindo ou não, só isso. Então, se pedia para ele ouvir, por exemplo, um som de 1000 Hz. Aí, está ouvindo? Tá, claro. Aí, com a mesma frequência, 1000 Hz, diminuía a intensidade. Em vez de fazer... Tá ouvindo? Tá. Tá. Não. Então, não tá ouvindo? Não. Então tá, vou marcar valer aqui. Tá. Aí, ao contrário, agora com a mesma intensidade, vamos dizer, volume 4, por exemplo. No volume 4, eu vou variar a frequência. A frequência varia de acordo com o grave até o agudo, né? Grave é aquele som cheio. E o agudo, 10 Hz, ele não ouviu. Nem ele, nem eu acho que ninguém por aqui ouviria 10 Hz. É muito baixo. Abaixo de 10 Hz, a gente sente mais do que ouve, né? Porque é um ruído, uma frequência muito baixa. Então, aí ele foi aumentando. 10 não ouviu, 15, 16 começou a ouvir, 17, 20, 100, 1000, 30, 60 Hz, todo mundo aqui conhece, porque é a frequência da rede elétrica, né? E todo mundo já botou a mão em algum lugar, no microfone, aquele são 60 Hz, porque você está induzindo a tensão, né? Um sinal de 60 Hz, que é da rede. Então, 60 Hz todo mundo conhece. E vai aumentando. Até chegar a 18 mil, aí a pessoa não escuta mais. Sim, de 20 mil é o limite, né? Acima de 15 mil já começa a baixar a sensibilidade do ouvido e 20 mil a pessoa já sai do ar. Então, a audição humana, baseada nisso aí, chegou-se à conclusão que variava de 20 a 20 mil, arredondando, né? Uns começavam a 16, outros terminavam em já 15 mil. Eu me lembro que antigamente a televisão tinha um amplificador de horizontal, cuja frequência era 14.750 Hz. 14.750 Hz. E eu ouvia aquilo. Eu tinha um ouvido legal. Então, quando eu entrava numa sala que tinha uma TV ligada, eu sabia, tem alguma TV ligada aqui. Eu ouvia o ruído da oscilação horizontal da televisão. 14.750. Ai, que saudade daquela época. Então, hoje eu não escuto mais aquilo. A minha audição já caiu para os agudos. Deve estar um corte aí lá para os 10 mil por aí. Isso ainda sendo otimista. Todo mundo acontece isso. Sendo que, curiosidade, as mulheres escutam sempre mais do que os homens. É assim, a curva da audibilidade das mulheres continua até lá os quase 15 mil e os homens já, eu estou falando de audição, tá? Os homens já diminuem. Bom, então continuando. Eles viram qual era o limite mínimo da audição na faixa melhor, 1000 Hz. Por que 1000 Hz? Porque está numa faixa média ali, que é da comunicação, né? Um ponto interessante. E foram diminuindo o valor ali da intensidade, até que chegou um ponto em que não se ouvia mais nada. O que acontece? Esse ponto foi chamado de ponto mínimo da audibilidade. Para o ouvinte médio estatístico, isso passou a ser 0 dB. O que corresponde a isso? Essa intensidade de som é tão pequena, ela corresponde a
1 vezes 10 elevado a menos 16 watts por centímetro quadrado. O que quer dizer isso? Se toda a humanidade falasse junto, na mesma hora, 1, 2, 3 e, considerando os fusos horários, vamos corrigir, né? Aqui, ó, você é 10 e 15, hein? Você... Mas todo mundo na mesma hora, 1, 2, 3 e todo mundo gritar. Ah! Se transformasse isso em energia elétrica, daria para acender uma lâmpadazinha de 200 watts só. Vocês verem o quanto sensível é o ouvido humano. Para vocês terem uma ideia, por outro lado, vamos ver só. Uma molécula de oxigênio, aí os químicos vão dizer, não existe uma molécula, oxigênio é O2. Mas vamos supor que, vamos pegar uma só, uma molécula. Uma molécula de oxigênio dividida em 30 partes, se você fatiar ela em 30 partes e pegar umazinha, olha só, molécula, hein? Estamos falando moléculazinha, dividida em 30, 1/30 de uma molécula. 1/30 de uma molécula do oxigênio corresponde a uma vibração que é a mínima que a gente pode ouvir. Ou seja, trocando em miúdos, se o ouvido humano fosse um pouco mais sensível, nós íamos ouvir, além dos sons, um ruído de fundo constante. Entenderam o que é? As moléculas estão se agitando ali, né? A agitação da molécula do oxigênio, 1/30 daquela vibração, é o suficiente para produzir um ruído que nós somos capazes de ouvir. É o mínimo. A natureza arrumou um jeito de aumentar a sensibilidade do ouvido até um determinado ponto e que começou a ouvir o ruído de fundo das moléculas, né, em agitação. Aí ela aumentou um pouquinho ali, né? Diminuiu a sensibilidade para você parar de ouvir aquilo. Pronto, parou aqui. Daqui para cima é som, daqui para baixo é ruído só. Então não interessa essa parte aqui. Aí nós passamos a ter uma maior sensibilidade entre todos os animais para qualquer som. Então eu vou fazer uma pergunta que vocês vão errar. Quem ouve mais, o homem ou o cachorro? Errou. Errou. É o homem, não é o cachorro, não. Ah, mas o cachorro ouve aquele apito que... Não, peraí. Nós estamos falando em coisas diferentes. Eu estou falando em intensidade. E intensidade somos nós, que temos a maior sensibilidade. O cachorro tem uma sensibilidade maior para a frequência. Ele ouve um sinal de frequência maior que nós. Eu não falei que com 20 mil a gente já está caindo? O cachorro continua, feliz e lampeiro. Porque para ele tem outras necessidades. Então quando você pega um apito e faz... A gente não escuta, porque aquele apito está silvando, né? Está fazendo um uivo, um apito de mais de 25 kHz. Então a gente não ouve. Está vendo? Se você botar um microfone capaz de responder a isso, ele vai mostrar lá. A gente não ouve, porque o ouvido da gente está fora, mas o cachorro ouve. Ah, então o cachorro ouve mais que o homem? Não, não. Em questão de frequência, sim. Em questão de intensidade, não. Então o cachorro é o ó do bobó. Não. O morcego ainda ganha do cachorro, porque o morcego, vê só, o morcego ouve mais do que o cachorro, ouve mais de 100 kHz. Por quê? Porque ele precisa do som para ele se livrar dos predadores, dos galhos das árvores, se desviar dos fios e tudo. Ele praticamente enxerga no escuro, baseado no som, no eco. Aquele som que ele emite bate no anteparo, no objeto, volta, o cérebro computa aquilo e avisa ele, olha, tem um galho se aproximando aqui, hein? Olha, tem um coisa aqui. Ele praticamente vê no escuro através do áudio. É um troço impressionante, né? Então ele precisa realmente de um sonar. Aquilo ali é um sonar que ele tem. Ele vê com o áudio. A natureza é perfeita, caramba. A natureza, o arquiteto do universo, ou quem vocês queiram chamar, faz a coisa perfeita, né? Ele faz de acordo com a necessidade. Se nós pegarmos todo mundo, porque é uma injustiça você querer comparar a gente com um cachorro e com um morcego, cada um tem a sua necessidade. Então as faixas de audição são diferentes. Mas pegar todo mundo, vamos combinar?
Todo mundo aqui em 3 mil. Tá ok? 3 mil tá legal? 3 mil? 3 mil? Não, 12.500 não, 3 mil, tá? 3, vamos combinar todo mundo em 3 mil. Quem é que ouve mais? Quem é que tem a sensibilidade maior? É o homem. Não tem jeito. Entendeu? Então, daqui em diante, lá quando vocês estiverem no churrasco, sair o assunto de som, faz, quem é que fala mais aí? Não fala mais não. Quem é que ouve mais? Ah, é o cachorro, não é? É o homem ou o cachorro? É o cachorro. Aí você pode dizer, não é não, é o homem. Então é isso, o homem ouve mais, tem uma sensibilidade maior. Agora, se vocês tiverem uma curiosidade, para vocês saberem, entre o mínimo que se ouve, né, que é 1 vezes 10 elevado a menos 16 watts, e o máximo quanto é? O máximo é o limiar, chamado limiar da dor. Você não ouve mais, você passa a sentir, é uma sensação dolorosa, não é legal. E isso acontece, também tem uma faixa, né? Então, o que existe entre a sensibilidade mínima e a sensibilidade máxima, essa janela, é chamada de espectro da audibilidade humana. E isso aí é uma extensão tão grande que gera uma impossibilidade matemática e fisiológica. Por quê? Porque é impossível, a diferença entre o som menor e o som maior, que é 10 elevado a menos 2, é 1 trilhão de vezes maior do que o som menor. Então, matematicamente, não dá para você botar isso numa tabela só. Tanto é que não existe nenhum aparelho que tenha essa amplitude toda sem trocar de escala. Olha só. E nós não trocamos, não tem nenhuma chavinha aqui que você bota mais sensibilidade, menos sensibilidade, não tem. É tudo no automático. E funciona legal, né? Então, quando você vê essa distância toda, a impossibilidade matemática é porque é impossível você botar isso numa tabela só, se for linear. São muitos números, a amplitude é muito grande. Então você tem que usar uma escala logaritmíca, que comprime, você tem o quociente dos valores e não a linearidade. E é uma impossibilidade fisiológica, porque a gente também não sente que aquele som do Boeing decolando ali, com 120 dBs, é 100 trilhões de vezes maior do que a mosquinha ali voando que você escuta. Não dá essa impressão que fisiologicamente que é tão distante assim, né? A amplitude é tão grande. Então se usa a escala logaritmíca, porque aí parece uma rua tranquila, hoje está tranquila aqui. Eu posso dizer que está 40 dBs. 40 dBs. Mas se tiver uma banda tocando ali, vai estar 80 dBs. Razoável. Né? Não dá a impressão que está 120 dB. 120 dB seria um avião decolando pertinho. Então, mas é uma escala mais humana, né? Mais fácil da gente entender. Agora, falando do ouvido, né? Nós temos aqui 2 conchas acústicas. Elas pegam o som que bate na orelha e focalizam para dentro do canal auditivo. Isso para mim é orelha. Hoje mudou de nome. Orelha é a parte toda. Não concordo com essa troca de nomes. Aliás, o pessoal da ciência não vai nem dormir por causa disso, né? Mas eu acho chato falar patela em vez de rótula. Que mal tinha rótula, pô, tão legal. Rótula, né? Uma proparoxítona, agora patela. Então, rádio e cúbito. Cadê o rádio? Sumiu o osso. Vamos parar disso. Não tem mais o que fazer, não. Fica trocando nome de osso. Agora vamos tocar maxilar. Vamos botar... peraí. Deixa como tá, caramba. Bom, voltando ao ouvido, caramba. Então, a concha acústica aqui focaliza os sons para dentro do canal auditivo, que vai lá para dentro. No final do canal auditivo, chegando lá dentro, tem uma parede, né? Na verdade, é uma membrana ultra flexível. O som, que é composto de vibrações das moléculas, né, como nós já vimos ali, aquelas vibrações vão fazer o tímpano vibrar também. O tímpano vibrando, faz vibrar 3 ossículos.
Seria ossículos, mas ossículos dá a impressão que é menor ainda. São 3 ossinhos que se conectam entre o tímpano, que é isso que está vibrando aqui, essa membrana, e um outro tímpanozinho que tem lá dentro do ouvido, chamado de janela redonda, e que ele acopla o timpanão com o timpaninho. Esses ossículos, eles têm, tem nome, né? Bigorna, estribo e martelo. Eles fazem essa transferência de vibração do tímpano lá para a janela redonda. E eles o que mantém eles ali no lugar? Uns músculozinhos. Olha o tamanho do músculo. O osso é assim pequenininho. Aqui. Tamanho do... Imagina o músculo para segurar aqueles ossos ali. Por que tem essa musculatura ali? Porque um belo dia você não vai ficar só escutando o farfalhar das folhas, a borboleta flanando num belo dia de sol. Você não vai ter... Não vai chegar um dia que vão te botar na frente de uma caixa acústica de um baile funk. E aí os teus ossinhos vão parar onde? Eu não posso nem falar aqui porque seria um palavrão. Então o que a musculatura faz, ela retesa esses ossinhos ali, de modo que eles ficam mais duros, eles se movem com mais dificuldade. Em outras palavras, ele diminui a sensibilidade do ouvido. Olha só, ele diminui automaticamente a sensibilidade do ouvido. Se não fossem esses ossinhos, ou se não fosse essa musculaturazinha, os ossinhos iam parar lá na esquina. Então o ouvido tem que estar preparado para isso. E para sons, na época que o homem foi projetado, não tinha baile funk, mas tinha trovão, né? Tinha árvore que caía, tinha uma opção de coisas assim, de barulhos grandes, então o ouvido estava preparado para isso. E isso tudo, essas sensações, elas seguem uma chamada lei de Weber. Todas as sensações no corpo, elas são praticamente logaritmicas. Ou seja, a sensação de peso, você tem 1 quilo aqui e 2 quilos aqui, e aqui não parece que é o dobro disso aqui, parece que é só um pouco maior. Você vai tendo uma perda de sensibilidade à medida que a intensidade do estímulo aumenta. Isso é para proteger os nossos órgãos, né, de sentido. Pô, é bacana isso. O cheiro, o tato, o peso, o som, tudo isso segue uma escala logaritmíca. Caramba, é muito legal. Eu não vou ficar falando aqui mais 1 hora não, porque eu sei que vocês estão loucos para terminar. Então, antes que eu termine, dá um likezinho aí, que aí vai me estimular a te contar por que o woofer, os alto-falantes, as frequências graves, não são direcionais. Você pode botar o subwoofer atrás da geladeira, onde for dentro do ambiente, ele não é direcional, ele vai jogar o grave no ambiente todo. Já os agudos não, os agudos são ultradirecionais. Você tem que botar um do lado esquerdo, outro do lado direito, para você ter a recriação do ambiente estereofônico. E eu vou te contar por que isso acontece. Eu não vi em lugar nenhum, só vi num lugar na internet de que eu fui procurar a fonte e era isso mesmo. É impressionante. Querem saber? Então dá um likezinho aí, no próximo vídeo eu vou contar. E aí vocês vão gravar esse vídeo para nunca mais esquecer. Tá legal? Obrigado por ter assistido até agora. E desculpa a verborragia, mas é que é um assunto que eu gosto e é difícil parar. Tá legal? Obrigado, hein? Até o próximo vídeo.